Proposta da reforma da Previdência começa a tramitar no Senado. Relator Tasso Gereissati defende que senadores não mexam no texto. Em desdobramento da Lava Jato, Eike Batista é preso novamente, acusado de movimentar 800 milhões de reais. Penitenciária no Paraná funciona como quartel-general de facção criminosa segundo a operação da PF. Comissão de Orçamento apresenta proposta de salário mínimo de R$ 1.040 em 2020. Síria rejeita acordo entre Estados Unidos e Turquia sobre zona de segurança na fronteira turca. Pesquisa da Universidade de São Paulo revela que a atividade física pode ajudar na prevenção do Alzheimer. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após ser aprovada na Câmara dos Deputados, a proposta de reforma da Previdência foi recebida hoje pelo Senado. O texto foi lido em plenário, dando início à tramitação na Casa. Agora, os parlamentares têm até 5 dias para apresentar sugestões de alteração. Depois, a reforma segue para a Comissão de Constituição e Justiça da Casa. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi pessoalmente fazer a entrega da proposta ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, durante uma cerimônia com a presença de senadores. Com muito orgulho eu venho hoje aqui com a primeira secretária, Pedro, entregar ao Senado Federal a proposta da reforma da Previdência. Já estou até com saudade dos debates. Eu não sei nem se eu vou te entregar. Agora foi na tribunal. Recebo das mãos do presidente, em nome dos 81 senadores, uma missão delegada nesse momento. Essa missão delegada será discutida da mesma maneira, com toda a intensidade necessária, senadora Rose. Em entrevista coletiva, depois de receber a matéria, Alcolumbre afirmou que cumprirá o prazo regimental para a tramitação de uma proposta de emenda à Constituição, mas que o calendário oficial será acordado entre os senadores na próxima semana. Que parlamentares, deputados e senadores tenham consciência das suas obrigações. E com essa consciência, nós vamos buscar construir um prazo que possam todos os senadores participarem ativamente dos debates, dando direito a todos aqueles que pensam o contrário, dando direito a todos aqueles que apoiam essa matéria, para que a gente possa construir um acordo de procedimento. O passo seguinte foi a leitura em plenário da PEC que muda as regras da aposentadoria, dando início à tramitação da matéria na Casa. No início da sessão, Davi Alcolumbre deu o texto como lido. Ele será publicado no Diário Oficial e no sistema eletrônico da Casa e distribuído aos senadores. Já foi aberto um prazo de 5 dias para a apresentação das emendas, que são sugestões de mudança. A proposta foi encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça, que terá um prazo de 30 dias para votar um parecer, dizendo se o texto é ou não constitucional. Coube à presidente da CCJ, Simone Tebet, do MDB, designar um relator para a proposta. Tebet anunciou o senador Tasso Gereissati, do PSDB, para o cargo. Eles falaram sobre os debates na CCJ. Os números é que permitirão que nós possamos garantir os direitos mais básicos do cidadão brasileiro. Portanto, assim, na comissão, e eu já faço um apelo aqui e farei na comissão, que nós possamos ter um debate de alto nível, colocando cada um as suas posições políticas e ideológicas no campo das ideias, mas que não passemos para a radicalização de que quem é a favor da reforma é a favor apenas de números e quem é contra a reforma está a favor do trabalhador e da população mais carente. O relator elogiou o texto que chegou da Câmara e disse que poderá entregar seu parecer antes do prazo regimental. E agora nos cabe aqui no Senado Federal dar o acabamento, porque o texto que veio da Câmara, sem dúvida nenhuma, e aí eu já vou dando opinião, é o melhor possível dentro do contexto. Então, de que nós faremos a
praticamente deixar incólume aquilo que é o coração do que foi aprovado na Câmara e tentarmos, através de uma PEC paralela, colocarmos aquelas modificações e alterações e adições que forem decididas aqui pelas senhoras senadoras e pelos senhores senadores. Assim que o relatório for aprovado na CCJ, o texto base da proposta segue para votação no plenário em 2 turnos. Para ser aprovada, a reforma precisa dos votos de pelo menos 49 dos 81 senadores. Se a PEC for modificada em relação ao texto aprovado pela Câmara, deverá voltar para análise dos deputados. A expectativa dos senadores favoráveis à reforma é concluir a análise da proposta até o fim de setembro. No entanto, parlamentares contrários defendem mais tempo para debater a matéria. No texto aprovado na Câmara, os estados e municípios ficaram de fora. Por isso, os senadores devem apresentar uma PEC paralela, estendendo a reforma aos servidores públicos estaduais e municipais e atendendo a pedido de governadores e prefeitos. Perguntado sobre a aceitação pelos deputados de uma possível reinclusão dos entes federativos na reforma por meio de uma PEC paralela, Rodrigo Maia disse que é preciso que congressistas de partidos de esquerda apoiem a ideia junto aos governadores desses estados. Se ela sair daqui com apoio dos partidos que governam os 26 estados mais o Distrito Federal, ela vai ter apoio na Câmara. O que os senadores já sabem é que os partidos de esquerda governam os estados no Brasil e os deputados ligados aos governadores, os senadores agora, precisam sinalizar que de fato eles querem essa parte da reforma. Porque se isso acontecer, facilita o nosso trabalho. Porque se os senadores do PCdoB, do PDT, do PSB e do PT colaborarem com a PEC paralela, né, certamente ela chega com o Senado com apoio desses partidos na PEC paralela. Aí o ambiente é outro. Aí, em vez de chegar quadrado na Câmara, ela chega redonda. A reforma da Previdência chega ao Senado depois que a Câmara concluiu, na noite desta quarta-feira, a votação em segundo turno da proposta. Todos os destaques que pretendiam retirar partes do texto e modificar a PEC foram rejeitados. Portanto, o texto a ser analisado pelos senadores é igual ao aprovado em primeiro turno pelos deputados no dia 13 de julho. O ministro da Economia, Paulo Guedes, foi até a Câmara cumprimentar Rodrigo Maia. A estimativa da equipe econômica é que a reforma previdenciária gere uma economia de 933 bilhões de reais num período de 10 anos. Vim aqui cumprimentar o excelente trabalho da Câmara, agradecer a aprovação da reforma, um excelente trabalho de coordenação pelo presidente Rodrigo Maia. O presidente Jair Bolsonaro também comentou a votação na Câmara. Ele parabenizou Rodrigo Maia e os deputados. Se meu Palmeiras ganhar do Bahia de 1-0 agora, domingo, estou satisfeito. 1-0, 10-0 é a mesma coisa. 1-0 tá bom, tá excelente. Parabéns a Rodrigo Maia, ao parlamento, pela responsabilidade de votar um tema, né, que traz, de certa forma, algum prejuízo político para cada um deles, mas o futuro do Brasil é que está em jogo. O secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, voltou a afirmar que a aprovação da reforma tributária deve ser feita o quanto antes. Segundo ele, o assunto não pode passar para outra gestão, já que se arrasta no Congresso há 30 anos. De acordo com o secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra, o governo atual tem que fazer a reforma tributária. Apenas que a opção por não adentrarmos num projeto de reforma tributária nacional, da criação de um grande imposto sobre consumo por força das dificuldades federativas que eu descrevi, ela se impõe a partir da constatação que nós não podemos repetir nesse período de 4 anos o que vem ocorrendo em cada legislatura nos últimos 30 anos. Fracasso após fracasso. Não podemos terminar esse governo sem ter feito uma reforma tributária. O projeto que será apresentado pelo governo é composto por 3 tripés: a alteração no imposto de renda para pessoas físicas e jurídicas, desoneração da folha de pagamento e criação de um imposto para reunir tributos federais como PIS, CONFINS e IOF.
Segundo o secretário, a apuração do imposto de renda das pessoas jurídicas se tornará mais rápida, automática e visível. Atualmente, há duas propostas diferentes da reforma tributária no Congresso Nacional, uma na Câmara e outra no Senado. O juro é uma grande preocupação para os brasileiros. Na semana passada, o Banco Central cortou meio ponto percentual da taxa Selic. Mas como será que isso reflete na vida do trabalhador? Vamos ver na reportagem de Débora Evangelista. A Selic também é conhecida como a taxa básica de juros, que caiu de 6,5% para 6% ao ano, o menor valor da série histórica que começou em 1986. Mas afinal, o que é de fato a Selic? Bom, a Selic é o dinheiro que o custo do dinheiro que o Banco Central empresta para os bancos e que os bancos aplicam no Banco Central. Quanto mais baixa for essa taxa, mais barato é o custo do dinheiro. Mesmo com a redução, o que o consumidor quer saber é muito simples. Faz diferença na hora da compra? Por acaso o senhor já sentiu no seu bolso essa redução de taxa de juro? Não, de jeito nenhum. Pelo contrário, está mais alto. Não, a gente nunca sente no bolso. Não recebi. Não senti. Vários bancos anunciaram que vão repassar a redução, que também deve chegar ao comércio. Ou seja, vai chegar no bolso do brasileiro. Mas na prática, não funciona assim. Mas infelizmente os juros não baixam nem no volume e nem na velocidade que a gente tanto gostaria. Quem vai fazer uma compra no supermercado, por exemplo, talvez nem sinta a diferença de preço. Mas quem vai fazer uma compra a longo prazo, como o financiamento da casa própria ou do carro novo, aí sim, sinta um pouco mais esse impacto no bolso. Segundo cálculos da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, o impacto, mesmo que modesto, pode ser visualizado em operações de crédito mais longas e mais caras, como o financiamento de um carro. Ao financiar um veículo de R$40 mil em 5 anos e sem entrada, o valor médio da parcela é de R$ 1.042,03. Com a Selic a 6% ao ano, essa parcela cai para R$ 1.031,47. Ao final dos 5 anos, o consumidor pagará R$ 633,59 a menos com a nova taxa básica em vigor. Uma queda de 1% no valor total. Para investimentos de capital a médio e longo prazo, no financiamento de um automóvel, por exemplo, ou de uma casa própria, aí sim as taxas vão ser menores e ele vai perceber um pouquinho mais, vamos dizer assim, essa taxa sendo abaixada. A redução da Selic pode ser uma ótima para investidores. Com a baixa dos juros, o investidor pode fazer aplicações de risco e gerar muito lucro. O investidor, ele também perde, vamos dizer assim, a sua renda fixa, que era fácil, né? Então ele ganhava bastante dinheiro praticamente sem fazer nada, porque aplica em financiamento de títulos públicos, você recebe, corre um risco muito pequenininho, quase nada, né? Esse investidor, ele vai ter que tomar mais risco e fazer investimentos no mercado, nas empresas, em renda variável. Isso gera empregos e também contribui para o aumento do PIB. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante um evento, informou que o Banco Central deve continuar a baixar os juros do Brasil. Uma notícia boa para a economia do país, que apresenta uma melhora, mas ainda precisa de muito estímulo. A dívida pública rola a uma taxa mais baixa, reflete no sentido que grandes empresas conseguem captar mais barato, reflete que grandes aplicadores e aplicadores, ao receber menos juros, têm um incentivo maior em investir em ativos reais. Sim, nesse sentido, influencia positivamente. O empresário Ike Batista foi preso pela segunda vez em nova fase da Operação Lava Jato. Ele é acusado de cometer crimes contra o mercado financeiro para manter o pagamento de propinas milionárias ao ex-governador Sérgio Cabral, do MDB. Segundo a investigação, Ike Batista aproveitou o movimento de compra e valorização dos papéis para vender sua participação na empresa sem comunicar aos sócios e ao mercado. Ike foi preso em sua casa no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro.
A prisão foi decretada pelo juiz Marcelo Bretas. A operação de hoje da Lava Jato recebeu o nome de Toque de Midas, uma referência ao rei que transformava em ouro tudo aquilo que tocava. Segundo o Ministério Público Federal, entre 2010 e 2013, foram manipulados os mercados de ações de diversas empresas. Ventana, Goldcorp, utilizada como falso pretexto para encobrir o repasse ilícito de recursos ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB. Há 2 dias, Eike Batista prestou depoimento à CPI do BNDES e disse que fazia repasses a todos os partidos num gesto de democracia. O governo me abandonou e eu fiz contribuições igualitárias para todos os partidos. Eu aprendi isso com meus amigos americanos ricos que fazem isso porque acreditam na democracia. Acho que hoje se acertou no Brasil. Mas o senhor afirmou que contribuiu porque foi coagido, não para contribuir com a democracia. Não, coagido eu não fui, não. Eu não fui coagido. Coagido eu não fui. O grupo estava em dificuldades e a ideia é assim, bom, eventualmente vai ter um bom gesto de encomendar algum equipamento para a companhia. Mas, não sabe, o gesto do grupo sempre foi contribuir para todo mundo. Eike Batista já foi considerado o homem mais rico do Brasil, dono da maior 8ª fortuna do mundo. Há 2 anos e meio, ele cumpria prisão domiciliar e era proibido de sair à noite. Ele foi preso pela primeira vez em janeiro de 2017, no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro, quando voltava de uma viagem que havia feito ao exterior. Na época, foi enviado ao complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na zona oeste da capital carioca. O empresário foi condenado a 30 anos de prisão por corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Essa soma de 30 anos de reclusão, o senhor é um injustiçado nacional? Total injustiça. Ok, muito obrigado. Nada. Hoje, além de ter sido preso temporariamente, Eike Batista também teve 1 bilhão e 600 milhões de reais bloqueados pelo juiz Marcelo Bretas. O valor envolve bens dos filhos Thor e Olim Batista. O valor sequestrado judicialmente de Eike, Thor e Olim se referem a 800 milhões de reais por danos morais e outros 800 milhões de reais por danos materiais. Além de Eike Batista, também foi expedido um mandado de prisão preventiva do seu contador, Luiz Arthur Andrade Correia, o Zarta. Entretanto, ele está no exterior e não foi preso. Ele é considerado foragido pela Justiça. No total, foram cumpridos 4 mandados de busca e apreensão na casa do empresário e nos endereços de seus filhos, Olim e Thor, além de José Gustavo Costa, ex-diretor-presidente e diretor de Relações com Investidores da CCX. Ainda no depoimento aos parlamentares na CPI do BNDES, Eike Batista disse que nunca teve Caixa 2. Eu não tenho Caixa 2, o meu dinheiro é todo oficial. Inclusive, já que aproveitando, eu posso responder o anterior, Sua Excelência, o meu cheque é oficial, com o meu nome. Com o meu nome. E veja a seguir, a polícia descobre organização criminosa que arrecadava dinheiro dentro e fora dos presídios. E ainda, pesquisa revela que atividades físicas podem prevenir mal de Alzheimer. A Polícia Federal descobriu uma organização criminosa que comandava um sofisticado esquema de arrecadação de dinheiro dentro e fora dos presídios de São Paulo. Os líderes do grupo comandavam até um centro contábil que ficava dentro da Penitenciária Estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. A Polícia Federal monitora a atividade administrada pela organização criminosa dentro do presídio de Piraquara desde fevereiro desse ano. De lá para cá, os presos responsáveis pela contabilidade da facção chegaram a ser isolados pelo Departamento Penitenciário do Paraná. Apesar do aperto na fiscalização, a PF admite que presos de Piraquara conseguiam administrar a arrecadação e os repasses de até R$1 milhão por mês. O dinheiro vinha de mensalidades de cerca de R$250 pagas por membros da facção e era empregado em benefício dos líderes da quadrilha e também no financiamento de outros crimes. Segundo a PF, ao menos 2 chefes do grupo criminoso elaboram planilhas e verificam a arrecadação da quadrilha. Segundo o relatório da Polícia Federal, a facção arrecada dinheiro ainda com tráfico de drogas, assaltos a instituições financeiras e jogo do bicho.
Investigações anteriores mostraram que chefes da facção, detidos na unidade prisional paranaense, elaboraram um censo penitenciário para avaliar as prisões brasileiras. O esquema foi descoberto pela Operação Cravada, realizada na última segunda-feira. O relatório da Polícia Federal afirma que, apesar de movimentações registradas em outros locais, devido à abrangência da facção, Piraquara se configura como um grande centro de controle. Cerca de 1.200.000 brasileiros sofrem com o mal de Alzheimer. E pela previsão da Organização Mundial da Saúde, esse número pode dobrar nos próximos 20 anos. Os remédios disponíveis hoje apenas amenizam os sintomas. Mas um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que a atividade física pode ajudar a prevenir a doença. É assim, com passinhos curtos e firmes, que Dona Yasu mantém uma rotina saudável aos 76 anos. 3 vezes por semana, a aposentada faz caminhadas no parque. Melhorou um pouquinho a dor que eu tinha no joelho. Bom, eu sempre tenho disposição para tudo, né? A prática de exercícios físicos é um dos maiores aliados dos idosos contra o mal de Alzheimer, doença que afeta a memória das pessoas. As células do cérebro perdem a conexão entre si e morrem progressivamente. Ela é uma doença degenerativa em que se acumulam algumas proteínas anormais no cérebro. E o que acontece é que essa região, chamada hipocampo, que é a região da memória recente, que faz a gente aprender coisas novas, ela começa a falhar. A estimativa é que 1.200.000 brasileiros sofram com o problema, de acordo com dados da Organização Mundial da Saúde. E a previsão é que esse número dobre nos próximos 20 anos. E a grande dificuldade para enfrentar esse problema é a falta de medicamentos. Dos últimos 15 anos, nenhum novo remédio contra o Alzheimer foi lançado. 244 novas fórmulas foram testadas, mas sem efeitos significativos. Mas um estudo feito pela Faculdade de Medicina da USP concluiu que a prevenção é o melhor caminho contra o Alzheimer. E a prática de atividades físicas faz diferença. O trabalho demorou 4 anos para ser concluído. 80 pessoas que apresentavam perda de memória leve e eram sedentárias foram submetidas aos testes. Elas realizaram os exames e passaram a fazer caminhadas em esteiras de 2 a 3 vezes por semana. 6 meses depois foram avaliadas de novo e os resultados impressionaram. Que a memória melhorou, mas principalmente aquela região do cérebro que estava com o metabolismo reduzido, ou seja, com a função reduzida, voltou a funcionar quase que normal. E essa região é a região que tipicamente fica afetada na doença de Alzheimer. Um hábito saudável que já faz parte da vida de seu José há bastante tempo. Aos 60 anos ele tem uma vida de atleta. Depois do esporte, da corridinha, muda muito o dia. Fica bem melhor, mais alegria, você fica mais reforçado, mais animado para trabalhar, para tudo. Mas você não precisa ser um atleta para prevenir a doença. Uma intensidade bastante leve, uma frequência baixa, 2 vezes por semana, consegue ter um efeito positivo. O seu Celso entendeu o recado. Você se sente melhor, né? A locomoção, você sente que o corpo, né? As juntas, né? Você sente que você está melhor. É bom para a cabeça também, para a memória? Com certeza. Melhora tudo. O corpo em geral melhora praticamente 100% do que você era antes, sem uma atividade física. O ideal era que a gente começasse a fazer exercício na vida adulta jovem e a gente fizesse exercício a vida toda. Mas mesmo na terceira idade, mesmo com um pouquinho de problema de memória, é possível você ter os benefícios do exercício começando tardiamente. O governo da Síria anunciou que rejeita o acordo entre Estados Unidos e Turquia sobre zona de segurança na fronteira turca, no norte do país. A região é controlada pelos curdos, que receberam o anúncio com cautela. O governo da Síria rejeitou o acordo entre Estados Unidos e Turquia para criar uma zona de segurança no norte do país. A região é controlada pelos curdos, que marcharam em direção às fronteiras depois de ameaças de ataques feitas pelo presidente da Turquia. Na quarta-feira, Ankara e Washington decidiram estabelecer um centro conjunto de operações para coordenar a criação de uma zona de segurança na região. Damasco anunciou que o acordo constitui uma agressão contra a soberania e a unidade territorial síria, além de violar princípios do direito internacional.
e que pretende mobilizar o exército na região. Washington quer impedir uma nova operação de Ankara contra as unidades de proteção popular. A milícia curda controla uma vasta região do norte da Síria e teve importância vital para Washington na luta contra o grupo Estado Islâmico. Damasco acusou os curdos sírios de serem usados como ferramenta em um projeto hostil de americanos e turcos. Os curdos, minoria étnica marginalizada durante anos na Síria, criaram uma região semi-autônoma no norte do país no início do conflito armado em 2011. Ankara não aprecia o projeto de autonomia perto de sua fronteira, por temer estímulos separatistas em seu território. E a seguir, a nova proposta de salário mínimo. E ainda as partidas classificatórias para a Liga dos Campeões. A Comissão Mista de Orçamento aprovou hoje o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que fixa em R$ 1.040 o salário mínimo nacional em 2020. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. O novo salário mínimo é de R$ 1.040. O aumento não representa o ganho real em relação ao salário mínimo deste ano, que é de R$ 998. O texto passou pela Comissão Mista de Orçamento e ainda precisa ser aprovado em sessão conjunta do Congresso Nacional antes de seguir para a sanção presidencial. Para 2021 e 2022, a proposta é que o salário mínimo também seja reajustado apenas pela variação do INPC. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, o índice que mede a inflação do país, ficou em 0,19% em julho, segundo dados do IBGE. Com o resultado, houve alta de 2,42% em 7 meses. Em 12 meses, a inflação recuou para 3,22%. As exportações brasileiras de carne de frango cresceram 5,8% de janeiro a julho de 2019, na comparação com o mesmo período do ano passado. As informações foram divulgadas pela associação que representa as exportadoras do setor. No ano, foram vendidas ao exterior mais de 2 milhões de toneladas de carne de frango. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que o preço das passagens aéreas deve começar a cair no final do ano. Segundo o ministro, a entrada de novas companhias internacionais no mercado e o remanejamento de autorizações de voos terá impacto direto na redução dos preços. No mercado financeiro, o dólar fechou em queda nesta quinta-feira. A moeda norte-americana caiu 1,21% e encerrou o dia cotada a R$ 3,920. Daqui a pouco você acompanha aqui no Jornal das 22 o crescimento de eventos culturais no Mato Grosso do Sul. E ainda, a cera de carnaúba pode prolongar em 15 dias a vida útil dos frutos. E agora a penúltima reportagem sobre turismo de eventos e negócios. Nós vamos conhecer um nicho do mercado que está crescendo a cada dia, o de eventos culturais e de formaturas, já que Dourados é polo universitário da região sul do estado. Eventos artísticos, shows musicais, apresentações culturais. Atrativos que chamam cada vez mais público para Dourados. A localização estratégica do município, que é o segundo maior do Mato Grosso do Sul em número de habitantes, tem um índice populacional muitas vezes duplicado quando tem algum tipo de apresentação artística. O turismo de eventos e de negócios colabora para o desenvolvimento socioeconômico da região, trazendo geração de empregos e de renda. E aqui em Dourados não é diferente. E toda essa movimentação não beneficia apenas o turista, mas também moradores da cidade. Músico conhecido no meio artístico sul-mato-grossense, Daniel começou a carreira tocando em barzinhos da cidade. Integrou várias bandas e hoje é ele quem traz para o município diversos tipos de shows com artistas regionais e nacionais. E para ele, o crescimento artístico e cultural de Dourados impulsiona.
Tivemos um problema no áudio dessa reportagem, a gente muda agora de assunto e vamos falar da cera de carnaúba, que atende muitos processos industriais. Gera muita curiosidade, nunca tinha ouvido falar. Eu estou assim curiosa. Ela é obtida. Tanta utilidade, né? Não, é algo impressionante. Eu já vi a carnaúba no Rio Grande do Norte, em alguns estados do Brasil, e o pessoal utiliza para vários segmentos de móveis, cosméticos. Pessoal inteligente para desenvolver Dá até produtos. para encerar chão com a carnaúba, é uma coisa impressionante. Cosméticos, isso. Automóveis e até pisos. E é extraída da palmeira. Da palmeira. Agora, o mais incrível de tudo isso é que tem uma pesquisa recente aí da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisas agropecuárias, que descobriu mais uma utilidade para a cera de carnaúba, que é a seguinte: ela pode preservar a qualidade e ainda prolongar por 15 dias o tempo de vida dos frutos. O Brasil é recordista na produção agrícola, mas toda esta fartura, principalmente de verduras, frutas e legumes, se perde pela cadeia até o consumidor. Isso acontece dentro e fora da porteira da fazenda. Na prateleira do comércio só vende o que está bonito. Com isso, quase metade do que é colhido não chega à casa da população. Parte das perdas tem a ver com as embalagens. Infelizmente, esse produto não chega 100% dele para o consumidor. 42% do que sai da porteira se perde até a casa do consumidor. 50% dessa perda, estudo da Embrapa, é armazenamento e transporte. Ou seja, a embalagem do produto está estragando o produto ao invés de proteger o produto. Porque com a embalagem adequada você tem a unitização da carga, você tem a paletização dos produtos, você tem carga e descarga muito mais eficiente, você tem uma logística melhor. E essa logística melhor reduz a perda. Já o restante do desperdício esbarra em critérios de qualidade. Padrões de venda como formato, cor, consistência e amadurecimento. Se estão fora das condições, não são ofertados para os clientes. Foi pensando em todas estas perdas da produção agrícola que a Embrapa desenvolveu ceras de carnaúba com nanotecnologia para tornar a proteção dos alimentos mais sustentável. A cera de carnaúba já é usada para proteção, mas com aditivos. Por isso, a pesquisadora Marcela resolveu buscar o uso somente da planta para tornar o produto 100% vegetal. Nós focamos nisso, na obtenção de uma cera com todos os ingredientes de origem vegetal, que ela não tivesse misturas, que ela fosse uma cera segura para o consumo humano. O desenvolvimento não foi fácil. Começou em 2013 e só foi concluído neste ano. Foi demorado se chegar à estabilidade das nanopartículas na fórmula. Durante esse processo, a gente avaliou a perda de água, a parte de produção de etileno, os níveis de CO2, O2, a atmosfera interna do fruto. Porque a gente sabe que tudo isso ela influencia na senescência, no amadurecimento dos frutos. Os estudos foram feitos em frutas cítricas como laranja e tangerina e no mamão. O resultado é nítido nesta amostra: mais eficiência, inclusive quando comparada à cera já existente no mercado. Além da cor, a consistência e o sabor foram conservados pela barreira criada, que trouxe diminuição da umidade, da troca de gases e da ação microbiana. O mamão perdeu 5 vezes menos água. Já a laranja e a tangerina levaram 2 vezes mais tempo para secar. Resultado, até 15 dias a mais de vida útil dos alimentos. A partir do uso da nanotecnologia, você consegue partículas de tamanho nano, então você forma uma camada uniforme e com isso é possível manter a qualidade do produto. Então você tem a interferência nas trocas gasosas, na perda de água e a manutenção da qualidade com maior tempo. Nas laranjas e outros frutos como o mamão, o que acontece é que você mantendo a qualidade, você está mantendo aquela qualidade original, aquela qualidade do campo. Todo mundo quer aquela fruta fresca, aquela fruta com sabor de fazenda. Então é isso que a nossa intenção é essa, você ter um produto com qualidade. O pesquisador ressalta que a emulsão é segura e pode ser usada em outros tipos de frutas. Esse material, essa nanoemulsão, já testamos em frutas que amadurecem depois de colhidas e não amadurecem. E com isso você já tem um espectro, enfim, uma amplitude de uso. E aí podemos aplicar, testar em outros frutos e dosando concentrações, enfim, outras possibilidades. A formulação foi desenvolvida dentro do programa Inovação Aberta, que contou com a participação de empresa privada. Com isso, a expectativa é que a nova cera comece a ser comercializada ainda em 2019. Ela é uma alternativa
para revestir os frutos, uma alternativa mais amigável, digamos assim, porque ela tem sua composição apenas produtos naturais. E da carnaúba vamos para o cacto, lá no México. Aliás, Sim. tem uma espécie lá, Regiane, que ela é tão abundante que virou símbolo nacional. Olha só que interessante, hein? E essa planta já tem várias utilidades. Pode ganhar até mais uma. A função dela vai ser a seguinte, vai ser transformada em plástico 100% biodegradável. O nopal é o cacto símbolo do México e uma das bases da dieta no país. Agora a planta pode ganhar uma nova função. A Universidade do Vale de Atemajac, no estado de Jalisco, criou um plástico 100% biodegradável. O que eu basicamente faço é extrair um suco do cacto e fazer uma série de misturas com aditivos. O material não é focado em produtos de vida longa, mas em plásticos de uso único, como sacolas e outras embalagens. Esse é um problema que preocupa as autoridades. Várias cidades do México já tomaram medidas sobre os plásticos, que levam centenas de anos para desaparecer na natureza. Acho que tanto as empresas para vender seus produtos como os consumidores fazem uso exagerado de recursos, porque você vai até a loja e compra qualquer coisa e perguntam, quer uma bolsa? Na verdade, seu produto já tem a embalagem primária, às vezes até terciária. Os criadores do plástico baseado em nopal esperam conseguir a patente antes do final do ano para dar início à produção em massa do plástico verde. E o Jornal das 22 termina aqui. Tenham todos uma ótima noite, a gente se vê amanhã. Boa noite e fique na paz.